Que Deus abençoe, livre e guarde a você, meu amigo e minha amiga, que está tendo a oportunidade de assistir a esse vídeo agora. Eu sou Fábio César e queria, junto com vocês, estudar a palavra de Deus, o ensinamento bíblico que fala sobre o medo, porque nós temos ouvido falar sobre o medo. São muitas as pessoas que estão com medo em meio a essa pandemia. Então, as Sagradas Escrituras vão nos mostrar hoje que o medo que você está sentindo, ele pode anular a sua fé. E tem uma passagem que está no livro de Mateus 14, versículo 22 em diante, que diz o seguinte: Jesus tinha feito o milagre da multiplicação dos pães e peixes. E logo a seguir, a Bíblia diz que compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despidas as multidões, o Senhor subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E em caído a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas. A Bíblia mostra que os discípulos entraram naquele barco, só que o mar estava revolto, o mar estava com ondas altas. E porque o vento era contrário, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, preste bem atenção agora, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, eles ficaram aterrados e exclamaram. O que quer dizer ficaram aterrados? Ficaram paralisados e ficaram com medo. E a Bíblia diz que eles exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Então nós podemos ver que os discípulos tinham acabado de presenciar o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Eles andavam com Jesus, mas nada isso impediu deles terem medo. E quando eles tiveram medo, Jesus falou o quê? Tende bom ânimo. Jesus não falou para eles ficarem de cabisbaixo, mas falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais. No versículo 28, respondendo-lhe, Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Pedro não cria que era o Senhor Jesus que estava ali. Ele pensava que era um fantasma. Então ele disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, ele teve medo. Quando Pedro, ele parou de olhar para Jesus e deu atenção às ondas do mar, naquela tempestade, ele teve medo. E com esse medo, ele anulou a fé que estava sobre ele, pois ele havia andado sobre as águas. Mas quando esse medo chegou ao seu coração,
Vamos ver o que aconteceu, meu amigo e minha amiga. Reparando, porém, na força do vento, ele teve medo. E começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" A partir do momento que Pedro ele teve medo, ele começou a submergir, começou a afundar. As águas começaram a cobrir o corpo de Pedro, ao ponto de quase afogá-lo. Aí ele gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidastes?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Então, o que acontece, meu amigo e minha amiga? Quando o medo estava acima da fé, o problema foi crescente sobre Pedro. As águas começaram a submergi-lo. Ele começou a descer as águas ao ponto de afogar-se. Mas quando ele clamou para que Jesus o salvasse, a Bíblia diz que prontamente Jesus ele estendeu a mão, tomou-lhe e disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" E muitas são as vezes em que nós deixamos com que o medo venha anular a nossa fé. Nós professamos o nome de Jesus, mas quando esse problema acontece na nossa vida, quando essa tempestade ela se levanta, quando esse mar fica revolto sobre nós, nós deixamos de clamar o nome de Jesus. E o que acontece? Nós submergimos, nós deixamos que essa tempestade venha nos envolver. Mas a partir do momento que Pedro clamou por Jesus, Jesus prontamente estendeu a mão e o acolheu. E lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" No versículo 33, a Bíblia fala que "E os que estavam no barco o adoraram, após eles terem subido no barco, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus." E é o que tem acontecido hoje em dia. Muitos dizem ter Jesus no coração, dizem seguir Jesus, mas quando a tempestade se levanta, elas abandonam o barco, elas abandonam a sua fé. Temos vivido dias difíceis, dias tenebrosos, mas temos que ter a plena convicção e confiança que Jesus ele está no barco e não deixará que nós venhamos a submergir. Jesus ele não deixará que esse problema ele venha te atingir, porque ele está no controle de tudo. E é isso que eu queria deixar para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. Não faça como Pedro, que deixou que o medo tomasse conta de seu coração, de sua mente. Deixe que Jesus tome a frente desse teu barco e venha te direcionar. Eu queria que você fechasse teus olhos agora. Vamos entregar a nossa vida ao Criador, ao único que é digno de louvor, de adoração, que é o Senhor Jesus. Feche teus olhos. Digníssimo Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, nesse momento tem muitas pessoas entediadas, muitas pessoas depressivas num quarto escuro de sua casa. Muitas pessoas vivendo, Senhor, uma vida a qual não condiz aquelas que professam a fé no Senhor. Então, meu Pai, eu te peço que o Senhor venha penetrar nos corações agora, venha abrir o entendimento dessa pessoa que nos acompanhou nesse vídeo agora, que o Senhor venha falar, meu Pai,
ao coração de cada um de nós, Senhor, deixando bem claro que o Senhor está à frente de nosso barco e com o Senhor nada temeremos. Meu Deus, abençoa aqueles que estão nos hospitais, traga a cura para eles. Aqueles que tiveram perda na sua família, que o Senhor venha consolar, venha confortar os corações. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos que creiam, digam amém e digam graças a Deus. Eu queria pedir a você agora, que nos acompanha nesse vídeo, que você se inscrevesse no nosso canal no YouTube, Fábio Loyola, ou que você também pode curtir a nossa página no Facebook, nosso endereço é @missionariosgospel. Vai lá, consulte, veja se tem algo que agrade a você, tem palavra de Deus, tem mensagens. E no YouTube nós temos vários vídeos lá, com palavras de fé para a edificação de nossas vidas. Um forte abraço a todos, que Deus abençoe e livre e guarde em nome do Senhor Jesus, e até um breve momento.